Se liga só no que o Facincani falou do Verdão aí, do Abel Ferreira e dessa fase que o time vem atravessando. Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo. Gazeta Esportiva, Placar TV, Miller, Sormani, Flavinha, a turma toda. Vamos ver o que o Facincani falou após o empate em 0-0 Palmeiras e Botafogo pela abertura do Campeonato Brasileiro. A fase não tá muito boa não, hein? E o Palmeiras precisa responder em campo. Beleza, turma? Fica até o final do vídeo, já deixa aí no comentário a opinião de vocês e simbora pro vídeo. Que ainda é muito mal explicado e que ele não teve a coragem de falar com o torcedor a verdade. Pré-contrato. Ele que prega tanto a verdade e a transparência, e ele e a diretoria se omitiram com esse assunto. Coincidentemente, depois de ele ter pedido para os jogadores permanecerem no Palmeiras em 2023, depois daquela eliminação trágica para o Boca, na conta dele, na teimosia dele, de não ter colocado o Endrick, depois ele bota o Endrick no time, o time é campeão brasileiro. Então muita coisa é na conta da teimosia dele, da arrogância, da petulância muitas vezes, da falta de equilíbrio. Coincidentemente, depois que aquela história vem à tona, o time do Palmeiras literalmente para de ter uma sintonia técnico/campo. É muito estranho o que aconteceu, tá? Porque jogador a gente sabe, quando quer sair, a vida segue. Ou então se você promete para o jogador uma permanência e um pacto por um título como houve, você não pode ser o primeiro a, dentro desse pacto, quebrá-lo ao conversar, assinar qualquer coisa, que até agora a gente precisa saber o que foi assinado, se é um pré-contrato, se é um documento, uma carta de intenção, mas que houve alguma coisa e enfiaram a viola no saco e até agora ninguém resolveu e ninguém tocou nessa ferida que é muito importante, aconteceu, e quando isso chega no grupo, Miller, o jogador fala, pera um pouquinho, eu não pude ter a minha chance, eu não pude ter o meu desejo de buscar alguma outra coisa, e você na hora que manda eu fico sabendo que você estava querendo ir embora. Então toda essa falta de sintonia, ela somente está sendo postergada ao que a gente tem acompanhado agora. Baixa o farol geral do grupo. Não, a reformulação, Alex, com o Abel, infelizmente, não vai acontecer. Porque o grupo do Palmeiras perdeu a confiança naquilo que ele consegue e tenta transparecer. E até, ô Miller, em cima do que está dizendo o Facincani, eu tenho sentido, especificamente hoje, tudo bem, o Palmeiras veio de uma perda de título para o rival, mas estou sentindo o Abel perdendo o tesão. A palavra é essa, sabe? Sem aquela vibração, né? E o Abel sempre preparou, nos títulos, nas conquistas, algo novo para os jogos. Sempre ele vinha com uma surpresa, numa escalação. E o que acontece, Miller, na quarta-feira? Na quinta-feira, ele apresenta um time, perde... antes do primeiro jogo, lá no Allianz. Ele perde em casa, 1-0, aí ficou uma expectativa pós-data FIFA, para que no jogo da volta ele apresentasse uma novidade. Claro. Todo mundo, conhecendo o Abel, todo mundo vai ter novidade na final. Porque o Palmeiras foi muito mal no primeiro jogo. Perdeu em casa, né? E o que fez o Abel, que era conhecido e elogiado por todos nós como um cara que sempre apresentava algo novo? Ele veio com o mesmo time que ele escalou errado no primeiro jogo. Então estou sentindo o Abel, a impressão que é impressão. A gente não vai no treinamento, a gente está vendo o comportamento no banco de reservas e algumas atitudes. Que ele está com o saco cheio. É a impressão que eu tenho. Meio que de final de ciclo, Miller. Enfim. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que o Abel já não vê a hora de ir embora, né? Até porque numa final de campeonato o treinador entra com a mesma formação no segundo jogo precisando vencer, significa que ele não quer ganhar o jogo. E outra, os dois jogos do Palmeiras, todo mundo sabe que ele jogou mal. Não jogou, poxa vida, contra o São Bernardo, o Palmeiras jogou bem, a individualidade apareceu, tá tudo certo. Agora, contra o Corinthians, nos dois jogos, principalmente em casa, o Palmeiras não compareceu em campo. As individualidades não apareceram e tampouco o grupo, né? O coletivo compareceu. Então, os dois jogos do Palmeiras, para mim, os dois jogos foram fracos. Sim. Tecnicamente não foram bons. Os jogos em si. Só que o Corinthians disputou uma decisão. Sim. O Palmeiras a gente não sentiu isso desde a sua comissão técnica. O Corinthians ganhou o título realmente no primeiro jogo. Mas ganhou o jogo e já foi campeão. O Abel não perde pênalti. O Abel não perde pênalti. Quem perdeu foi o Veiga, não foi ele. Então quer dizer que você tem que levar em consideração isso também. A culpa não é só dele, Chico, mas eu tô querendo dizer... Mas é a expulsão dele antes do pênalti. Isso. Ali ele fez uma pressão desnecessária. Que ele esfriou o jogo e ele prejudicou a concentração. Mas ele não perde pênalti. Aliás, você sabe por que o Abel foi expulso, né? Não foi pelo chilique que ele deu. Foi quando ele sentou no banco e falou pro quarto árbitro que eles estavam roubando o Palmeiras. Aí chamaram o árbitro... E numa decisão você precisa de quem? Isso eu sempre cobrei o Abel.
E cobra o Zubeldia também, qualquer outro técnico que seja expulso toda hora. O Zubeldia, o Abel hoje, no jogo, com 30 segundos, estava reclamando já de arbitragem. Você precisa ter o comandante à beira do campo. O Palmeiras campo. ganhou uma Libertadores nos últimos 5 minutos contra o Santos na expulsão do Cuca. Será que ele não lembra disso? Há 5 anos. Aquela final que estava horrorosa, amarrada, e que o destempero do Cuca, expulso naquela briga com o Marcos Rocha à beira do campo, 2 minutos depois, lá no lançamento do gol do Breno Lopes. Ou seja, ele próprio já teve o exemplo de que destempero à beira de campo, desnecessariamente, como foi no jogo contra... Ele até tinha razão na reclamação. Para mim era um pênalti para expulsão. Foi um carrinho por trás. A gente pode ter a leitura de... Era para amarelo, né? Era para amarelo. Ele já tinha amarelo e ia ser expulso. É que eu daria o vermelho direto, porque para mim foi uma falta para cartão vermelho. Mas enfim, uma outra discussão. Até tinha a razão na reclamação. O problema é como, em qual momento você vai fazer uma reclamação e de que forma. Sabendo que você está num momento inferior psicologicamente, em que o jogo não está favorável, e que você tem uma única oportunidade de tentar mudar aquele panorama, oportunidade que com o destempero dele, com tudo que aconteceu depois, culminou numa perda de um pênalti ridículo. Pois não, Torto. E é nítido, o saco cheio dele é nítido, é pra tudo, à beira do campo, na coletiva então nem se fala, é uma coisa, é nítida. E o Palmeiras, a gente tá falando de opções, de criatividade, o Palmeiras não faz um gol de bola rolando desde as quartas de final, de bola rolando. Enquanto isso, ele tem algumas dificuldades, jogadores foram investidos muita grana. O Vitor Roque chegou agora, tem 4 jogos, mas o Facundo Torres não está correspondendo. Em contrapartida, o Rony, que saiu, eu acho que ele tem 7 jogos, 5 gols. É um cara que saiu meio escorraçado, assim, também foi importante em determinado momento. E isso daí acaba prejudicando. Agora, que ele tá de saco cheio, ele tá, e não só ele. O outro lado também, a torcida emitiu uma nota que ele foi citado. Vamos falar sobre isso? Sim. Porque é o seguinte, né? Não somos apenas nós da crítica que estamos nesse momento falando sobre Abel Ferreira. A própria torcida do Palmeiras já no último tempo tem se colocado de forma de indisposição. Pois não, como você passou a entrevista aí, vale o destaque. Quando ele diz assim, você não vê que 80% dos jogos dos adversários... Ele está dizendo que o time dele é limitado. Porque ele está dizendo assim, não, 80% é cruzamento. Não é assim. Não é isso que eu falei. Eu acho que o time... Você não pode limitar o seu time. Você não pode dizer assim, olha, meu time só joga assim porque todo mundo... Maria vai com as outras agora? Pelo investimento que teve, que fez. Pela grana que gastou nas contratações. Você não pode só limitar a sua equipe em cruzamento. Esse lançamento é o papel do técnico. Um lançamento bonito. Mas nem sempre vai entrar esse cruzamento. Mas que é um zagueiro. Pelo amor de Deus. Não era um zagueiro pra fazer isso, era um meia. Ele não pode responder isso. Não, todo mundo joga assim. Não, eu não sou todo mundo. Eu sou o Palmeiras que investiu muita grana em contratação e eu preciso ter diversidades de jogadas. Frequento esse lugar aí. Esse não, né? Mas o mesmo lugar, terreno, o mesmo espaço físico. Era aí, né? Desde 1988. Quando eu era um bebezinho de colo com meu pai, aquela coisa toda. Vai chorar, hein, só. Não, imagina. É o pior momento em termos de sentimento e representação palmeirense que o torcedor pode... Em todos os tempos? Em todos os tempos. Jura? Porque, Flavio, uma coisa, time ruim... Cair pra segunda divisão, aquelas coisas... Isso aí, é óbvio que jamais, em hipótese alguma, poderia acontecer... Mas o clima do estádio, o respeito ao torcedor, o fervor, a indignação, a forma do palmeirense se comportar e torcer, ela nunca foi cerceada ou mudada. O palmeirense é um cara visceral, é um cara que tem muito pés no chão, ele nunca foi soberbo, pelo contrário, ele sempre é um torcedor muito desconfiado, né? A história fez o torcedor do Palmeiras sempre falar, mas será? Não, vamos aguardar. E com muita razão. E também quando ganha, quando perde, ele tem todo o direito e sempre se manifestou com a mesma veemência. E acho que essa é uma característica do torcedor palmeirense em si, é uma característica louvável, posso falar por mim, que eu não mudo uma vírgula daquilo que eu sou. Hoje em dia, esse torcedor do Palmeiras está proibido de frequentar as alamedas dessa região. As ruas são fechadas. Mas nem nas ruas, nem na rua, né? Por causa de ficar mais. Não tem mais rua. Não tem mais a festa na arquibancada
com Nos barzinhos com ele não pode ficar? Ah, mas a polícia não deixa... Não pode ficar nos barzinhos? Ele Não, você fica fechado, mas só se você tiver ingresso ali. Bom, só anda pela região quem tiver ingresso para ir ao jogo. Né? O torcedor comum tem que ficar nas ruas de cima. Ou tem um cartão lá só. Ou o morador. Então, e tudo isso capitaneado, e claro, né, por uma briga bizarra, né, uma briga pequena, infanto-juvenil, de quem se acha tão adulta, que é a presidente do Palmeiras, né? E que isso chega a esse ponto de achar bacana, né? Dentro do clube, as festinhas para os associados, tudo isso é feito para os associados que não tem nada a ver com o clube. Alguns que hoje vão ao estádio, sequer torcem para o Palmeiras, vão lá porque são do clube, porque gostam de apoiar a atual gestão e tá tudo certo. O Palmeiras virou um ambiente hostil ao verdadeiro torcedor. E aí acaba esse jogo, vamos para São Januário e a gente vê um ambiente... Porra, você tá maluco? Né, qualquer... Eu já falei aqui. A torcida do Vasco, pra mim, é a mais bonita. Estádio com alma, né, gente? Estádio precisa ter mais alma. bonita. Deixa eu falar só uma coisa antes de vocês continuarem. Que eu acho que é bem importante dizer. O estádio, eu acho que estádio tem de ter alma. Não importa se ele é velho, se ele é novo, se ele é bonito, se ele é feio. O estádio do Corinthians hoje, por exemplo, é um estádio que tem alma. Alma? Não. O estádio é novo, é tão novo quanto o Allianz Parque. Tem a característica da sua torcida. Isso. O estádio de São Januário, que é um estádio envelhecido e tal, né, tem 200 anos, tem alma, também pulsa, do mesmo jeito. O estádio do Grêmio pulsa. Os estádios, a nova Fabião, arena. Né? E esse estádio do Palmeiras não pulsa. A diferença é o seguinte, Sormani e amigos, rapidinho. Todo estádio, toda a torcida tem a cara do seu clube. Só o Palmeiras, o estádio, a torcida atual tem a cara da presidente. Então, se você compactua com isso, você torce pra Leila. E não pro Palmeiras. Se você não compactua com isso, você, claro, quer a volta daquilo que é a essência do Palmeiras. Eu me lembro, falava isso com meu irmão recentemente, com meu pai, a final de 2015 da Copa do Brasil, Palmeiras e Santos. Aquele jogo, a torcida foi muito determinante. Que jogo? Palmeiras e Santos 2015 da Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Santos tinha um time melhor. O Santos fez um resultado no primeiro jogo. Mas aquele dia, o clima que a torcida criou em favor do clube, com também repetindo o que a torcida do Santos tinha feito de abraçar o ônibus no jogo de ida, corredor verde, que não tem mais, viu? Não tem mais. Proibiram o corredor verde, não tem mais nada. Não tem mais nada. Acabaram com todo aquele clima maravilhoso. Aquilo gerou a hostilidade benéfica, que eu digo, né? Que é o torcedor, é a pressão que o adversário tem que sentir. Para que o Palmeiras vencesse o jogo, era um outro clima, um outro estádio, outro tipo de público, uma outra vibração. 2016, a campanha do Campeonato Brasileiro. E coincidentemente, isso foi se perdendo ao longo do caminho. Hoje você vê um estádio que qualquer um entra aí e fala assim: vamos jogar lá no Teatro Municipal do Palmeiras, né? Vamos jogar lá no cinema a céu aberto. Porque é isso que o Palmeiras virou. Vamos jogar na baladinha sertaneja, na baladinha eletrônica que o Palmeiras virou. Ô Fazinca, o que eu ouço aí de palmeirenses amigos é o seguinte: o ingresso tá muito caro e eu não concordo com isso, eu tô falando aquilo que eu ouço, tá? Até porque o Corinthians desmente isso também, que os ingressos do Corinthians também não são tão baratos assim. Que dá a impressão que o rico não sabe torcer, né? Ou seja, o rico que Sim. paga lá 400, 500 pau, esse daí ele vai lá e só fica assim: vamos torcer. Vamos torcer. Sim. É o nosso time. É o Tem nosso que vencer. time. Tem que vencer. Tem que vencer. No Corinthians não é assim, cara. O torcedor lá do os Palmeiras... ricos, lá os chamados ricos que pagam 400, 500, 600 pau, também torcem, cara. Então é alguma coisa que precisa ser resolvida. Eu tô comparando duas coisas aí que são... É isso que eu ia perguntar tem a pro parte Fazinca. pobre lá, né? Que é chamada a pobre. Beleza. E tem a parte rica, mas o estádio todo tá no único começa som. Começa o jogo. Pô, dane-se a Leila, o Abel isso. e o É o Anderson Palmeiras, o Palmeiras tá pô. jogando. É isso aí, Por que cara. os caras não vibram? Porque a preocupação deles é ficar fazendo jogo pras redes sociais. Porque a Mas isso preocupação no do Corinthians cara- tem, qualquer lugar mas tem. o Palmeiras é um negócio que tá muito... Então o problema é o torcedor do Palmeiras. Também, esses, tá? Essa maioria que compactua com... Tem gente que acha isso super bacana, que acha maravilhoso.
E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Essa má fase que a gente vem atravessando e perdemos o título pro Corinthians na semana passada. E agora começamos com o empate contra o Botafogo. E será que chegou o fim da era Abel? Deixa aí no comentário a opinião de vocês. Na minha opinião, tá longe disso, né? O Abel Ferreira pelo menos vai ficar até o final do ano aí. E são fases, são ciclos. A gente trocou basicamente todo o elenco aí para esse ano. Mudou muito jogador. E a gente precisa dar um tempo aí para o nosso treinador. Muitos falam que o estadual não tem importância, não sei o que, e vamos esperar as grandes competições para ver como que esse elenco vai se sair. Ainda precisa voltar alguns jogadores importantes que saíram, o nosso melhor jogador até ele se lesionar, que era o Maurício na temporada. Vamos dar um tempo aí. O Facicani falando sobre esse momento do Allianz Parque, a torcida e tal. Tem as questões também que a organizada tá sem os instrumentos, tudo mais. Enfim, a fase não é boa e a gente precisa apoiar esse Palmeiras e fazer valer o fator casa, porque no Brasileirão o fator casa é crucial. Tanto é que os times menores se salvam de rebaixamento, vão para Libertadores e tudo mais por conta do fator casa. Então o Allianz Parque sempre se fez muito bem ao nosso favor, a gente precisa fazer valer esse fator casa. Foi um jogo dificílimo ontem contra o Botafogo, o Palmeiras realmente não jogou bem, não teve chances criadas, a única chance que criou foi no final do jogo, cara a cara, o Flávio Lopes desperdiçou a oportunidade. Mas agora é trabalhar nessa semana aí para o próximo jogo, que cada jogo no Brasileirão é uma batalha, são jogos difíceis, cada vez você vai viajar mais, o calendário vai ficando mais apertado e já vai começar também a Libertadores. Deixa aí no comentário o que vocês acharam, se a fase do Abel, será que chegou ao fim ou ele precisa se reinventar aí, como sempre fez desde que chegou ao Verdão aí. Beleza, turma? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.